Peraí. Tá tudo certo. Gente, oi, gente, boa noite. Boa noite a todas, boa noite a todos. Hoje, então, vamos dar sequência à nossa série de conferências que visa apresentar e divulgar a antroposofia em suas diversas áreas, né? Para as pessoas que não conhecem a antroposofia ou para aqueles que já pertencem, já estudam, já participam do meio antroposófico para ir sedimentando conhecimentos e se aprofundando, né? Hoje teremos, então, a palestra da doutora Heloísa Oliveira, médica antroposófica, né? Especialista em otorrinolaringologia, mas na medicina antroposófica atua não só dentro do campo da otorrinolaringologia, mas também na clínica geral, na clínica médica, né? E hoje ela vai falar sobre antroposofia em suas diversas áreas de atuação, né? Então, vamos lá, Elô, é contigo agora. Vamos lá. Bom, então, além dessa palestra, gente, então, como o Cláudio falou, é um programa que a gente está fazendo aqui na DMA do Rio para levar a antroposofia a todos, né? E com isso, vão ter várias palestras mensais, né? Em maio nós teremos até 2, essa daí são as próximas 6, né? Então, mensalmente, vocês já botem lá na agenda de vocês para cada vez mais conhecer um pouquinho mais, ampliar um pouco mais esse conhecimento, né? E nós aqui no Rio também teremos, em março do ano que vem, uma nova turma básica do curso de antroposofia, né? E é legal porque hoje eu vou falar um pouco dessas práticas antroposóficas e todas têm muito a ver, e a base é exatamente esse curso básico que a gente vai começar ano que vem, tá? Então, o tema de hoje é antroposofia e sua aplicação em diversas áreas de atuação. O Cláudio, o Dr. Cláudio já falou no mês passado sobre antroposofia, né? Eu vou falar muito pouquinho agora, porque realmente o foco hoje é a gente poder realmente entrar um pouquinho mais nessas práticas, né? Mas a antroposofia veio trazida, então, por Rudolf Steiner, né? Aquele filósofo, educador austríaco, e ele tem, então, essa filosofia, que, na realidade, ele chama de uma ciência espiritual, onde, então, vai unir esses pensamentos científico, artístico, espiritual, por isso que é uma ciência, né? E se propõe, então, a trazer essas questões mais profundas do ser humano, né? Quem é esse ser na sua essência? E, ao mesmo tempo, ele traz que tudo que a gente tem no universo, no cosmos, existe também dentro de cada um de nós, porque é um macrocosmo e nós somos um microcosmo, né? Então, isso é uma filosofia extensa, ela tem suas bases, né? E o que é mais interessante, uma coisa que o Steiner traz é que não é para ficar só no ramo do pensamento. Isso que me atraiu muito dentro da antroposofia, né? Como o Cláudio falou, eu sou médica, minha formação original é médica, sou formada pela UERJ, fiz residência em otorrino, medicina do trabalho, depois medicina hiperbárica, mas eu queria alguma coisa além para o meu paciente. E aí eu conheci a medicina antroposófica, que, digamos assim, me trouxe uma ampliação desse olhar. E depois eu fiz a formação em aconselhamento biográfico, né, a formação biográfica, o que me trouxe, então, um olhar ainda mais individualizado para esse ser humano, trazendo, então, uma compreensão ampliada. E é isso que a medicina, que a antroposofia faz. Ela traz, digamos assim, uma possibilidade da gente ampliar o olhar para aquilo que a gente faz também. O Steiner, ele, além dessa definição, ele traz que a correta interpretação da palavra antroposofia não é a sabedoria do ser humano, mas a consciência da sua humanidade. E é tão interessante quando a gente olha hoje em dia com tantas coisas acontecendo no mundo inteiro, né? Coisas, às vezes, que a gente até se assusta, né? O quanto anda o humano em nós. O quanto a gente pode, através do que a gente faz, do que a gente pensa, do que a gente sente, né? Do que a gente coloca no mundo,
trabalhar essa humanidade. O quanto a gente consegue fazer as coisas de uma forma íntegra, moral, né, preservando esses valores que são tão importantes, que são, na realidade, uma moral cósmica, digamos assim, aqui na Terra, né? Então, a antroposofia, ela traz isso. Ela traz, na realidade, como a gente pode ampliar, né, o nosso olhar, tendo uma percepção desse ser humano integrado entre corpo, alma, espírito, né? Os arquétipos universais trazidos aqui para a Terra, trazidos para cada um de nós, para a natureza também, né? E como a gente pode integrar isso dentro da nossa área de atuação, mas fundamentalmente dentro de cada um de nós. A sede da antroposofia é esse prédio que vocês estão vendo, né? É o Goetheanum, ele fica em Dorna, na Suíça, e lá dentro, né, existem seções. O que é isso? É porque ele é como se fosse uma sede, né? Ele é a sede, né, como se fosse. E a antroposofia oficialmente está em 50 países, né? Tem mais de 30 mil membros, e ela se divide em seções. E todas essas práticas que eu vou falar agora, e muitas outras aplicações também, são divididas, então, dentro dessas seções. Então, você tem a seção geral, você tem a seção de matemática, astronomia, ciências naturais, agricultura, as ciências sociais, pedagogia, artes visuais, arte da fala, música e movimento, as artes literárias e a seção de jovens. Então, tudo isso funciona dentro do Goetheanum. E aí, só para a gente ter uma ideia, né, de como essas práticas, digamos assim, elas começaram, então, a se inserir no mundo, né? O Steiner nasceu em 1861, morreu em 1925, mas a partir de 1910, por aí, já começam, então, a haver as práticas. E como é que essas práticas aparecem? Porque ele elabora essa ciência espiritual, digamos assim. Ele começa a fazer palestras, né, por diversos lugares, e aí pessoas interessadas fazem convites a ele. Outras querem saber como é que eu aplico isso, essa ciência espiritual, por exemplo, na medicina. Foi a pergunta da Ita Wegener. Sempre que alguém trazia uma pergunta de como trazer isso para a prática, ele se sentava com essa pessoa, com esse grupo de pessoas, montava, né, passava a trabalhar em conjunto para trazer essa ampliação dessa arte. E mesmo depois que o Steiner se foi, continuaram a haver movimentos de ampliação, e até recentemente, vocês vão ver que eu vou falar, ainda existem movimentos acontecendo a partir desses princípios básicos da antroposofia. Então, isso aí é no mundo, nesse momento. Então, começa a euritmia, a pedagogia Waldorf, a aplicação nas artes, a medicina, a arquitetura, a trimembração social, né, que já começa aí nessa fase, a pedagogia curativa, em 1930, terapia artística, a farmácia, né, a comunidade dos cristãos, que é a parte mais, digamos assim, religiosa, a agricultura, né, os campios, que eram centros, comunidades antroposóficas. Depois, na década de 50, já começa, então, a aparecer a pedagogia social, os trabalhos biográficos, né, a partir, então, de 1960, por aí, e, por fim, o movimento de bancos. A gente vai ver tudo isso. Aqui no Brasil, né, que aí é uma outra realidade, as coisas começam depois. Então, começa inicialmente com grupos de estudo, na década de 50 começa a aparecer a pedagogia Waldorf, 60 vem a euritmia, 70, né, com a doutora Gudrun Buchar, começa, então, a trazer a medicina antroposófica, aí vem junto a pedagogia curativa, a própria farmácia, a agricultura, a terapia artística. Depois se tem uma editora aqui no Rio de Janeiro, né, editora no Rio de Janeiro, não, se tem uma editora no Brasil, que é a editora antroposófica. Começa, então, os processos biográficos lá em Artemísia, né, começa, então, todo o movimento biográfico. Começa Monte Azul a funcionar, que é exatamente uma comunidade onde é implantada toda a parte da antroposofia, lá em São Paulo, que foi um trabalho modelo excelente, que até hoje tem ambulatório, tem todos os serviços, tem tudo. Então, tudo isso começa a se desenvolver aqui no Brasil também.
Então, só para a gente começar realmente a entrar dentro das aplicações da medicina antroposófica, né, uma aplicação que é bem interessante é a parte da arquitetura, né? Essa arquitetura, e aí eu convido vocês, fica o meu convite para quem for à Suíça, né, quem realmente estiver por lá, quiser conhecer o goetheano, vale muito a pena, porque são linhas que trabalham com movimentos, é uma chamada arquitetura orgânica, e o Steiner traz da seguinte forma: é uma característica da alma humana expandir-se, alastrar-se, desabrochar-se em todas as direções. A maneira de se desabrochar, a maneira como ela deseja alastrar o seu ser no cosmos, tem como resultado a forma arquitetônica. Aquele ali é o primeiro goetheano, né, que foi incendiado, e ali, quando aquele acabou, ele fez essa nova forma que está à direita de vocês. É um prédio, assim, imponente. Agora, por dentro, olhem à sua esquerda, a leveza dos traços, o quanto as formas são orgânicas, o quanto as coisas são arredondadas, os ângulos, eles são suavizados, estão vendo? É lindíssimo, é muito bonito. Isso acompanha todo o processo, né? Tem muito da observação de Goethe, a observação goetheanística, né? Sobre esse processo, janelas grandes, um pé direito super alto, as formas, né, orgânicas, é lindo, gente. Então, acho que realmente vale muito a pena. E lá nesse local é um complexo, porque tem um goetheano, mas tem toda uma rede de prédios em volta, de casas, que compõem, então, todo esse espaço lá em Dorna. É o exemplo, assim, número 1, digamos, da arquitetura antroposófica, tá? Vale muito conhecer e é uma aplicação muito interessante. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre agricultura biodinâmica. A gente escuta tanto falar, né, produtos biodinâmicos, biodinâmica daqui, dali, mas a biodinâmica, ela vem da antroposofia, né? E assim como uma imagem que eu acho que é bem bonita, né? O agricultor é como se ele fosse um sacerdote da terra. Então, a terra como um processo vivo, né? Aquele processo que nos traz o quê? A própria vida. Então, através, né, do cultivo, com respeito, obedecendo o que há de mais natural, obedecendo, digamos assim, essas forças cósmicas e essas forças da natureza, essa terra é cultivada. Os substratos que são feitos são preparados dentro de todo o rigor que vocês possam imaginar, do natural, dos ciclos da natureza, tudo tem seu respeito, na parte de agricultura, na própria parte dos animais que possam ser criados. Então, tudo isso é extremamente respeitado. E o agricultor, então, o que ele é? Ele é um sacerdote dessa grande doadora de vida, que se sacrifica para trazer o quê? A vida a cada um de nós. Então, eu acho que essa é uma imagem muito bonita da agricultura biodinâmica, né? Aqui no Brasil, nós temos a Deméter, em Botucatu, que inclusive faz cursos de agricultura biodinâmica, tudo isso, e é, digamos assim, a principal promotora desse movimento a nível Brasil. Então, é uma coisa assim, que é muito linda, sabe? Assim, é muito importante para todo mundo, é muito importante, acho que para a humanidade. E o Emil Mott, que era, então, assim, de uma fábrica de cigarros, que era aquela Waldorf, né? Os charutos, os cigarros Waldorf Astoria, ele convida o Steiner para fazer uma escola para crianças. E o Steiner, então, imagina uma pedagogia, né? Que essa pedagogia ela iria se centrar principalmente no desenvolvimento do ser humano. Como é que eu posso fazer um método pedagógico em que a infância seja respeitada? Cada ser humano, na sua individualidade, seja respeitado. Os ciclos da vida, o desenvolvimento, não mesmo para todos os alunos, mas cada aluno como uma individualidade desde o início. Os assuntos sendo repetidos progressivamente, conforme o grau de compreensão de cada um deles, sendo acompanhados por uma professora, que é quase que uma tutora que acompanha durante a formação. Então, tudo. As crianças, elas são educadas também, elas colocam a mão na massa, elas arrumam, elas cuidam,
é um trabalho assim, maravilhoso, onde, digamos assim, esse desenvolvimento do ser humano pleno é fundamental. Quando as crianças estudam numa escola Waldorf, a arte é inserida desde o início. Então, eles sempre têm contato com a arte, eles sempre têm contato com a música, sempre têm contato com essa criatividade, isso vai se desenvolvendo cada vez mais. E é uma coisa interessante, né, que nesse nosso mundo tão tecnológico, a gente tem escola antroposófica no Vale do Silício. E, assim, cheia de gente, né? Então, assim, é quase que como um respirar, né? Tão natural dessa humanidade, nesse desenvolver do ser humano pleno. Isso é uma coisa assim, muito, muito interessante, muito bonita, que eu acho que toca bastante o coração. Aqui no Brasil existe a Federação das Escolas Waldorf, nós temos várias escolas Waldorf, existem mais de 1.000 escolas Waldorf no mundo e quase 2.000 jardins de infância cadastrados, fora várias escolas que usam a metodologia da antroposofia, mas não são consideradas umas escolas Waldorf mesmo, por causa da sua metodologia de, digamos assim, de gerenciamento, porque na escola Waldorf os professores e os pais são quem realmente se apropria de tudo na escola, né? Então, é um método bem diferente e inovador. Temos também, além da pedagogia, a nossa querida medicina antroposófica, né? Dentro da medicina antroposófica, já falei um pouquinho quando a gente começou, né? Esses parâmetros, digamos assim, esses padrões que a gente estuda do nosso corpo físico, né? Da nossa fisiologia dentro da medicina acadêmica, a gente consegue olhar com outro olhar. A gente sabe tudo que a gente já sabia, né? Mas agora a gente consegue olhar com o viés, digamos assim, com a percepção desse ser humano integral, que vai juntar corpo, alma, espírito, né? E vai juntar as dimensões do que pensa, do que sente e do que coloca no mundo. Então, tudo isso junto faz com que a gente tenha uma percepção integrada desse ser humano. Então, a medicina antroposófica é considerada uma medicina integrativa, que a gente consegue ter, então, uma visão bem diferenciada dos problemas de saúde e é muito usada também na preservação da saúde. É um processo salutogênico, de como a gente deve considerar, como a gente deve conseguir esse equilíbrio para ter uma vida saudável, uma boa qualidade de vida, e como a gente pode tentar resolver, né, nossos processos de regeneração, de cura, etc. e tal. Outro parâmetro muito importante que eu vou falar mais à frente é dentro da própria medicina antroposófica, a consideração de quem é aquele indivíduo. Então, eu não estou vendo a doença que está ali. Não, aquele paciente ali é o paciente do leito 5, a cirrose do leito 5, a pneumonia do leito 3. O que eu estou vendo ali é aquele ser humano que, naquele momento de vida, apresenta um processo de adoecimento, que tem tudo a ver com a história de vida dele, tem tudo a ver com a missão dele, tem tudo a ver com quem é essa pessoa. E isso a medicina antroposófica ela traz esse olhar, que é tão, ao mesmo tempo, humano, mas, ao mesmo tempo, tão individualista, porque é para cada um. E aqui no Brasil a gente não tem grandes hospitais, mas a gente tem na Alemanha, na Suíça, tem um hospital enorme em Berlim, que foi até a sede dos pilotos do Terceiro Reich. Hoje ele é um grande hospital antroposófico, né? Tem a clínica Allensheim, que era a clínica da Itavegno, lá pertinho de Dorna, tem a Paracelsus, que fica na Alemanha, e várias outras. Tem a Fielder Clinic também, em Stuttgart, tem várias clínicas antroposóficas. E dentro da medicina antroposófica, a gente não usa só o medicamento, a gente usa também as terapias integradas, que eu vou falar a seguir. E nessas clínicas, a gente tem o tratamento do paciente quanto ponto de vista, digamos assim, medicamentoso, médico, mas usado também nessa terapêutica as terapias. Então, realmente, assim, eu tive o prazer de estar lá, realmente, assim, fantástico, muito legal mesmo. E esse movimento da medicina antroposófica foi trazido por uma médica, Ita Wegner, que fez a Steiner. Então, como eu posso trazer essa espiritualidade para o meu paciente, para o meu dia a dia? E, a partir daí, eles escrevem aquele livro, Elementos Fundamentais para a Arte de Curar, junta-se o grupo dos jovens médicos e começa todo esse movimento. Tentando passar. A gente
Para falar em medicina, a gente vai falar em medicamentos, né? Eu já falei da agricultura biodinâmica, que é a base para toda a produção de medicamentos. Então, os medicamentos são dinamizados, né, com uma técnica de dinamização diferente. Os insumos, né, usados para o preparo desses medicamentos são, assim, de uma pureza absurda, são todos feitos com agricultura biodinâmica, né? Isso aqui, lá na Europa, a gente tem a Vala e tem a Veleda. Aqui no Brasil, nós temos a Veleda e temos um laboratório feito por brasileiros, né, que é a Sirimin, que é em São Paulo, feito pelo Flávio e pela Marilda Melanese, né, que são, assim, pessoas muito queridas também. E a Veleda, que é o nosso laboratório que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, em vários locais do país, onde a gente pode, então, manipular os remédios e também tem alguns que são de venda direto ao consumidor. Além disso, a Veleda faz todos os óleos para as massagens, para tudo isso, e faz também a linha de cosméticos, que são cosméticos super puros, todos com o mesmo rigor de produção. Então, para ser farmacêutico, para fazer o curso, para ser farmacêutico antroposófico, você tem que ser formado em farmácia, né? É pré-requisito, como no caso do médico também, tá? E aí surge a pedagogia social, né, que vem com Carl Koenig, que é uma coisa que está tão em voga hoje em dia, e é um processo que já vem há muito tempo dentro da antroposofia, que é o processo da inclusão social. Então, são crianças e jovens, né, e pessoas que são portadoras de alguma necessidade especial, e o Steiner entende isso como um desalinhamento, algum problema entre os nossos corpos sutis, mas dentro de cada um de nós tem um eu. Então, como é que a gente consegue apelar para esse eu, para que esse ser humano possa se desenvolver da melhor forma? Então, essa é a pedagogia social. Lá na Alemanha, a gente tem clínicas, uma delas, essa aqui que está aqui embaixo, em Stuttgart, que desenvolvem isso. E aqui no Brasil, a gente também tem cursos de pedagogia social, né, que começam, então, a trazer, já trazem há bastante tempo, né, essa orientação para a inclusão, e é um processo realmente, assim, muito, mas muito interessante. E aí chegamos na euritmia, né, a arte dos movimentos, digamos assim, né, que veio trazida a partir de uma pergunta de uma moça de 19 anos, como é que a gente pode trazer espiritualidade, ou para uma ginástica, ou para uma dança, para alguma coisa assim. E aí a Mari Steiner entra nessa vibe, digamos assim, e começa, então, junto com Steiner, a trazer essa euritmia, né? Então, se a gente pensa que o nosso movimento, digamos assim, mais delicado, o nosso movimento mais espiritualizado, mais fino, mais requintado, é a nossa própria fala, a euritmia vai trazer exatamente esses movimentos, digamos assim, desses fonemas, desses sons, das nossas vogais, das nossas consoantes, e outros movimentos que vão, então, trazer essa, digamos assim, essa atuação nesse nosso corpo vital, nesse nosso corpo de vitalidade, nessa harmonia maior, trabalhando esse equilíbrio em cada um de nós. Então, inicialmente, ela era artística apenas, né? E depois se verificou que o próprio Steiner trouxe que esses movimentos trabalhados dentro de processos terapêuticos traziam resultados assim, excelentes, maravilhosos. E então, a euritmia artística passa também a ter uma função curativa. E aí é a euritmia terapêutica, né? Hoje em dia se chama dessa forma, onde os próprios pacientes fazem exercícios de euritmia individualizados para cada caso, a fim que esse ser humano possa entrar cada vez mais nesse processo de regeneração de tudo. E a euritmia, ela é tão usada, que ela é usada nos nossos cursos todos, da BMA e de todas as organizações antroposóficas que eu conheci até hoje, sempre tinha aula de euritmia, trabalhar isso, né? Até mesmo, por exemplo, na consultoria empresarial, né, que é a pedagogia social, também faz exercício de euritmia, porque ele trabalha muito nesse alinhamento dos corpos, ele trabalha muito integrando tudo isso, trazendo esse processo realmente assim, de integração desse ser humano. Então, essa é a euritmia. E tem as artes, né? Então, as artes, elas, o Steiner foi Itaveg, e tem uma outra médica, que é a Margaret Hausker, que vai lá para a clínica da Ita, fica lá e tinha 2 terapeutas, ela começa a observar, e com isso começa, então, a ver a produção, e depois ela espalha cursos pela Europa toda,
sobre terapia artística, né? Que pode ser de várias formas. Mas o que é, digamos assim, a coisa mais linda que tem é que quando a gente trabalha a arte, né? Está muito interessada aqui no resultado final. Claro que é importante, né? Existe a artística, basicamente, mas tem também a terapêutica, né? E se vai ficar maravilhoso ou não, assim, é só o tempo, só a habilidade de cada um, mas o mais importante é o trabalho, é a vivência, porque a arte revela aquilo que muitas vezes a nossa consciência não deixa sair, né? Não quer falar. E através da arte a gente consegue fazer esse trabalho interior de uma forma muito plástica, de uma forma muito gostosa, né? Então você tem vários tipos de terapia artística e eles têm indicações. Então você tem argila, você tem a pintura em aquarela, você tem o velado, que é um tipo diferente de pintura em aquarela, você tem a tecelagem, você tem vários tipos de terapia artística, você tem o desenho, você tem desenho de forma, então você tem vários tipos que você pode atuar, né, trazendo nesse seu paciente, digamos assim, esse lado mais vivencial, né, esse lado em que o interior dele pode se revelar e ele pode, olhando a arte, entender um pouco mais dele mesmo e elaborar melhor esse processo dele de salutogênese ou de cura. Então, a arte é fundamental. Nos cursos todos de antroposofia, isso aqui tem uma foto até aqui no nosso curso da BMA aqui embaixo, né? Então, assim, nos nossos processos, né, nos nossos cursos e nos cursos todos dos cursos dentro da antroposofia, a arte é sempre muito usada, né? A gente sempre vai encontrar exatamente essa parte da terapia artística. E por falar em terapia, tem também as terapias externas, que são, assim, um braço de ouro, né? Junto com a enfermagem, com a fisioterapia, para ajudar exatamente nessa recuperação, para ajudar no primeiro atendimento. As terapias externas são baratas, né? De uma forma geral, nem sempre os remédios já são mais caros, mas as terapias externas são baratas e ajudam muito, né? Você fazer um escaldapé, você fazer uma compressa, você fazer um enfaixamento. Então, tem vários tipos de terapias externas, que elas têm suas indicações, né? Há cursos para aprender terapias externas, elas têm suas indicações específicas, são fáceis de fazer, qualquer um pode aprender a fazer, usar no seu dia a dia, usar quando precisa, né? Ajudam muito na parte médica, ensinar o paciente a fazer a terapia externa, ou então ir a alguém que faça terapia externa, dependendo do que seja, e é fundamental dentro da medicina. Também existem cursos para terapias externas, tá? E nos nossos cursos também a gente sempre tem um módulo em que elas são apresentadas aos nossos alunos. Tem a massagem rítmica, né? A massagem rítmica ela é maravilhosa, porque, diferente, por exemplo, de outras massagens em que a massa, né, legal assim, a massagem rítmica ela é muito suave, ela é muito leve, né? Ela vai trabalhar mais no sutil. Então, os movimentos da massagem rítmica, eles vão seguindo como se fossem movimentos, porque no organismo da gente, a gente tem processos catabólicos, né, que são os processos mais ligados ao nosso pensar, e os processos anabólicos, regenerativos. E através desses movimentos, né, na própria pele, de uma forma suave, mas tendo uma relação com os movimentos fluidos da água, do ar e do fogo, consegue, com essa massagem, digamos assim, ativar essas forças de regeneração, ativar essas forças para trabalhar esse metabolismo da forma que for necessário, conforme que ele está apresentando. Então, a massagem rítmica ela é de uma ajuda assim, maravilhosa dentro dos processos terapêuticos e de salutogênese também, tá? E aí nós temos, então, a musicoterapia, a cantoterapia, em que esses arquétipos, né, das músicas, né, que a música ela tem todo um efeito plasmador no nosso organismo. E a música, ela tira a gente dessa esfera do puro pensar. Por exemplo, quando a gente quer ouvir uma música que seja gostosa, você quer curtir uma música, só um minutinho. O que vocês fazem? Vocês ficam à atenção plena
né? Ou vou ouvir uma música. Ou a gente senta confortavelmente, de preferência deita, fica ouvindo aquela melodia e deixando aquela melodia assim, penetrar na gente, né? Então, quando a gente realmente parte para a música, portanto, a gente está indo para um outro nível de consciência. A gente, internamente, a gente começa a se plasmar de uma outra forma, né? Então, a música ela tem esse processo plasmador também. Então, é muito interessante, porque dentro da música, você vai trabalhar com vários instrumentos. Cada instrumento, né, cada tipo de instrumento, ele vai agir mais em um polo da gente, uns mais no neurosensorial, outros mais no rítmico, outros mais na parte mais metabólica do nosso organismo, conforme indicação, conforme o que for necessário, né? E, no tanto, a gente tem a possibilidade, existe um processo chamado, que foi trazido pelo Adam aqui para o Brasil, que é o Desvendar da Voz, que ensina, então, como é que a gente pode colocar isso, né? Como é que a gente pode nos moldar, nos trabalhar internamente, nos equilibrar internamente, atuando através dessas forças do canto. Então, musicoterapia e cantoterapia, isso aqui é um exemplo de uma mesa lira, tá? Que ela é usada exatamente para fazer uma afinação dos nossos corpos, digamos assim, trazer um equilíbrio, né, em que as cordas musicais são colocadas embaixo da maca, né, e embaixo dessa mesa, e aí tem essa afinação, é um instrumento musical. Nas escolas Waldorf, a música é trabalhada desde o início, conforme a faixa etária. Então, assim, é um processo muito lindo, muito bonito também. E nos hospitais na Alemanha, em todos os hospitais tem uma sala de música, com todos os instrumentos que vocês possam imaginar, é realmente fantástico. E aí nós entramos numa outra coisa que permeia tudo, gente, e é fundamental, porque se a gente se vê como ser humano, se a gente se vê como individualidade, a gente se vê dentro de uma biografia aqui na Terra, né? E o Steiner traz, né, a nossa biografia como nosso caminho de iniciação aqui. Então, tomar uma plena consciência dessa biografia, dessa nossa história de vida, nos traz a possibilidade de ressignificar muita coisa que ficou para trás, nos apropriar desse momento de vida do presente, dessa vida que a gente viveu até agora, e então, o que eu quero para o meu futuro, né? Isso foi trazido pelo Steiner, né? Mas começou a ser, digamos assim, escrito, usado como referência, mesmo trazido como metodologia pelo Carl Koenig, né? Que ele é um psiquiatra e também foi quem começa o movimento da pedagogia social na Holanda, né? E quem traz, e aí ele escreve 5 fases da vida, e depois a doutora Gudrun Bucher, que é quem trouxe a medicina antroposófica para o Brasil, ela também começa a estudar isso, ela propõe uma metodologia, né, que começa a ser aplicada primeiro no exterior e depois vem para o Brasil, né? E aí, então, aqui a gente começa depois a ter as formações biográficas, a gente tem em São Paulo, tem lá em Minas, tem em Florianópolis, e tem aqui no Rio de Janeiro também, né? E dentro dessa metodologia biográfica, a gente estuda realmente as fases da vida. Então, todos nós passamos por setênios, né, que são períodos de 7 anos. Cada períodozinho desse de 7 anos tem uma conformação que é, digamos assim, um arquétipo, né? Então, por exemplo, toda criança que nasce, ela mama, ela tem o pai e a mãe, então tem essa fase do desenvolvimento, né? Depois, na segunda fase, vai para a escola, então por aí vai, né? Até o fim da vida a gente tem essas fases bem marcadas até os 63 anos. E aí a primavera da vida, quando a vida começa a iniciar, dos 0 aos 21, dos 21 aos 42, a vida no seu apogeu, né? Quando começa bem esse sol da vida, o período da vida que a gente rala muito, digamos assim. Depois o outono, quando a gente já começa a colher os nossos frutos dos 42 aos 63 anos, e depois o inverno da vida, né? Após 63 anos. No inverno acabou tudo. Gente, a gente se esquece que no inverno é quando todas essas forças cósmicas elas penetram a Terra. Então, é um momento que a gente tem uma maior riqueza interior. Muitas vezes a gente tem uma maior criatividade. É a fase áurea da maioria dos artistas, né, depois dos 60 anos de idade. Então, assim, é uma fase muito especial.
E cada setênio, a gente sempre tem a possibilidade de desenvolver novas habilidades, né? E, além dos arquétipos, tem a individualidade de cada um que permeia isso tudo. Então, isso é extremamente útil quando a gente vai trabalhar dentro da medicina antroposófica, quando a gente vai trabalhar dentro da psicologia antroposófica, quando a gente vai entender qualquer área de atuação. Por quê? Porque a gente lida com seres humanos. Cada ser humano tem sua história de vida. Então, é extremamente interessante esse processo da biografia também. Tem a odontologia antroposófica, né, que também é essa antroposofia aplicada dentro da odontologia. E aí o que acontece? O dente deixa de ser só um dente. Ele passa a ser, digamos assim, um dente dentro de uma individualidade. E como é que isso acontece? O que está levando a esse processo? E como é que isso se estrutura? Então, tudo isso trabalha-se dentro da odontologia antroposófica, que é considerada, digamos assim, uma das práticas integrativas também. Tá? E eu falei de movimentos que a antroposofia vem se inserindo cada vez mais, né? E aí eu trouxe como exemplo hoje a pedagogia de emergência, que começou em 2012, quer dizer, bem recente, e começou realmente a existir no papel a partir de 2016, em que, através desses princípios da antroposofia, através dessa visão do ser humano, grupos, né, fazem, então, esse atendimento para pessoas que sofrem muitos traumas, a regiões que sofrem, digamos assim, desastres. Então, vão lá trazer exatamente essa humanidade, né? Fazem essa pedagogia de emergência nessas pessoas que, nesse momento de vida, se encontram assim, tão fragilizadas. Então, é um movimento assim, muito bonito e recente, né? Isso não é da época do Steiner, mas só para a gente ver como, né, esses conceitos estão muito vivos até hoje e são de grande valia para a humanidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, no curso básico, a gente aprende todos os princípios básicos da antroposofia que podem ser aplicados a qualquer área de atuação, é porque a gente sempre pode ampliar o que a gente faz. A gente sempre pode ter um outro olhar, né? E desenvolver como a gente trabalha, né? Como a gente quer atuar no mundo, mas tendo esses conceitos vivos dentro da gente. Então, se a gente parte para as práticas integrativas, digamos assim, a gente tem a enfermagem, né? Tem a odontologia integral, porque ela vê o ser humano de uma forma integral, a psicologia ampliada pela antroposofia também, né? A massagem rítmica, as terapias externas, como os banhos, a terapia artística, o aconselhamento biográfico, a euritmia, a quirofonética, que é que esses movimentos, né, da fala, eles são feitos com massagens, digamos assim, no próprio corpo, principalmente das crianças, né, para ajudar nesses processos de reabilitação, a cantoterapia, a musicoterapia e a nossa medicina antroposófica, porque a primeira prática que entrou foi a medicina antroposófica, né? Isso existe desde 2006, a medicina antroposófica entrou, né? E aí vieram as outras práticas dentro da antroposofia juntas, né? E essas aí são todas, digamos assim, as escolas, né, que existem e as associações que representam, digamos assim, essas aplicações, essas áreas, digamos assim, onde a antroposofia é aplicada, né? Então, as terapias antroposóficas, todas elas aqui, a Aurora, que é da arte, a ideia que é da odonto, a medicina escolar, a medicina mesmo, que é a BMA, a Associação Biodinâmica, a farmácia, que é a Farmantropo, a Federação das Escolas Waldorf, né, a Associação de Massagem Rítmica, a Associação dos Usuários de Antroposofia, e todas as outras, euritmia, psicologia, então todas aí estão contempladas dentro desse comitê, né, interamericano de medicina antroposófica, que usa tudo isso, né, como essas práticas, né, da área de saúde, educação, agricultura, né, estão aqui dentro dessa simbologia. Agora, existe a aplicação na pedagogia social. Como assim? Sim, a pedagogia social ela vai atuar muito até a nível de empresa, né? A nível de desenvolvimento do ser humano dentro do seu organismo de trabalho. Porque, por exemplo, você tem uma coisa, né, uma forma de trabalho, é que o funcionário é mais um, ele trabalha para trabalhar aquilo, fazer sua função, que interessa é a produtividade da empresa, mas você tem também
todo um estudo de como esse funcionário, como essa pessoa pode se desenvolver como ser humano. E daí, como que ela, entendendo plenamente quem ela é, entendendo melhor como ela pode trabalhar dentro desse princípio da humanidade, ela pode produzir melhor para a empresa também. E aí ela e a empresa vestem essa causa, vestem essa camisa, para poder realmente fazer um trabalho que faça sentido no coração da gente, né? Então, aqui à direita você tem uma série de empresas lá de fora, né? Você tem a Association for Social Development, que é a Associação desse Desenvolvimento Social, tudo isso a partir da pedagogia social. Aqui no Brasil tem a Associação de Pedagogia Social, e aí a gente tem várias, digamos assim, organizações que fazem cursos, treinamentos, trabalham direto nas empresas, como a Lumo, como a Digo, como o Germinar, que trabalha com o terceiro setor, o Ecossocial de Consultores, o Instituto Fonte, e outros, né, que trazem, então, vivo esse movimento, inclusive corporativo. Olha como isso é interessante, né? Eu acho que isso me encanta muito na antroposofia, que é ser uma filosofia que junta esse espiritual ao útil, ao que a gente faz, para colocar no mundo esses princípios. Isso é muito, muito, mas muito importante. E, por fim, a gente vai falar um pouquinho da economia, né? Esses princípios da trimembração social, o Steiner traz. Então, assim, no pensar no nosso sistema cultural, né? Aqui, a nossa liberdade. Todos nós podemos pensar, somos livres no nosso pensar, né? No nosso sentir, que é o sistema jurídico, a igualdade para todos, nossos direitos, nossos deveres, igual para todo mundo. E no nosso querer, no nosso sistema econômico, praticar a fraternidade. E isso já vem nesse movimento, inclusive com bancos no exterior, que é o TRIO, dos GLS, o Cultura Bank, e aqui no Brasil agora, né, na América Latina, começou então a banca ética, né, que o Juan Melé vem trazendo, que fala muito disso. Inclusive a gente tem curso em São Paulo da Economia Viva, que começa a trazer realmente esses princípios de economia ao nosso mundo atual, né? Isso é uma coisa também que eu acho, que eu considero que é muito importante. Então, quando a gente olha como um todo, a gente consegue observar a antroposofia permeando as mais diversas áreas de atuação, ou seja, tendo uma presença viva no mundo, né? Trazendo esses conceitos, essa visão do ser humano de uma forma integrada, sendo aplicável a inúmeras áreas de atuação. E o Steiner traz, para a gente finalizar, essa frase que eu acho que é assim, muito legal e que representa muito bem tudo isso, que é assim: a nossa mais elevada tarefa deve ser a de formar seres humanos livres, que sejam capazes de, por si mesmos, encontrar propósito e direção para as suas vidas. Era isso, gente, que eu acho que eu tinha para falar. E aqui estamos. Se alguém tiver alguma pergunta que eu saiba responder. A minha imagem congelou aqui, eu não sei se estão me ouvindo. Enfim. Agora então, Cláudio, já estava aqui, Não, cadê o meu rosto? Não, travou aqui. Na hora que eu estava te ouvindo muito bem, aí na hora que eu fui entrar, travou aqui. Enfim, então a Heloísa apresentou aqui para nós, né, assim, toda vamos dizer, a maneira como a antroposofia ela se insere na nossa sociedade, de fato, né? E a ideia, ao longo dessa série de conferências que a BMA Rio está promovendo, é justamente essa, né? A gente partir de entender o que é antroposofia e como ela vai se inserindo e se especializando também, né? Dentro das suas distintas áreas. E se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar para a Elô responder. Muito obrigada aí pelos comentários.
Bom, não sei se tem mais alguma pergunta, se alguém quer perguntar alguma coisa. Se não tem perguntas, né? Eu acho que a gente pode descansar um pouquinho, né? E assim, gente, é sempre muito gostoso, é sempre muito prazeroso trazer isso, trazer essa antroposofia que eu acho que vive no coração para vocês, tá? Então, continuem, assim, vindo nas palestras, né? E que eu acho que sempre tem um pouquinho mais para aprender, para compartilhar, para estar junto, e eu acho que isso é o mais importante. Tá bom? Então, boa noite, né, Cláudio? Boa noite. Boa noite a todos. E esperamos contar com vocês de novo, né, no nosso próximo encontro. Tá bom? Uma boa noite, muito obrigado pela presença. Obrigada a todos. Boa noite.